Graça e paz, queridos irmãos e amigos, eu sou o Rogério Abidel e este é o canal Examinando Profecias. E hoje eu quero falar com você sobre a ressurreição do Anticristo. Talvez você nunca ouviu falar neste assunto, né? Mas está na Bíblia. O Anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar, né? Nós vamos estar estudando sobre isso aí, né, nas Escrituras. Bom, nós entendemos pela palavra de Deus que o Anticristo ele vai ser revelado antes do arrebatamento da igreja e ele vai governar no mundo durante alguns anos, durante algum tempo, né? Esse tempo aí do governo do Anticristo, ele é representado pela sétima cabeça da besta, lá de Apocalipse 13. Nós temos um vídeo aí intitulado O Império do Anticristo, onde nós falamos bem detalhado aí sobre este assunto. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que o Anticristo, ele vai surgir no mundo e ele vai governar no mundo, né? Ele vai ter uma grande influência no mundo, embora ele não vai governar o mundo todo, né? O seu governo vai ser ali no Oriente Médio. Nós entendemos pela palavra de Deus, pelas profecias de Daniel, que nos dá uma indicação certa, né? Que o Anticristo ele vai surgir na Turquia. E o seu governo vai começar na Turquia. Ele vai se estender ali pelo Oriente Médio, né? Ele vai ter uma grande influência em todo o mundo. Mas nesse tempo também, o Egito, né, vai se tornar uma grande potência. No livro de Daniel, no capítulo 11, né, nós vemos ali a história daqueles dois reinos. E o capítulo 11, né, embora ele tenha se cumprido assim, bastante bem detalhadamente, lá entre o Império Grego e o Império Romano, né, ali naqueles dois reinos de Seleuco e Ptolomeu, né, mas nós vemos que esse capítulo, ele aponta para os tempos do fim, né? O objetivo principal do capítulo 11, das revelações do capítulo 11 de Daniel, é nos esclarecer, é nos falar sobre o acontecimento do fim dos tempos, né? E nós vamos estar examinando aqui o livro de Daniel, e eu quero levar você a entender isso, né? E então, nesse tempo, no final dos tempos, o Egito ele se tornará também uma grande potência, certamente causa do petróleo, né? Impulsionada pelas riquezas do petróleo. O Egito, a Líbia, Sudão e Etiópia formarão ali uma confederação de nações, né? E formarão um reino ali que se contraporão ao reinado do Anticristo, né? Que será o reino do sul, o reinado do Egito, e o reino do norte, o reino do Anticristo, né? Mas antes aí de nós entrarmos assim mais aqui a fundo no assunto, eu quero te dar alguns exemplos, né, para que você possa entender porque nós podemos afirmar categoricamente que o capítulo 11 se trata de acontecimentos do fim dos tempos, embora essas profecias elas tenham ali se cumprido, né, naqueles reinos ali de Ptolomeu e Seleuco, né? Ali nós vemos que Seleuco ele representava, ele era um tipo
do anticristo. Ele representava ali muito bem o anticristo. Ele foi usado como um símbolo, né, do anticristo. Tem vários personagens na história do mundo, como, por exemplo, Nero, César, né? Vários aí são tipos do anticristo, né? Hitler, né? E outros mais são personagens que exemplificam o anticristo, né? E Seleuco, ele foi um tipo do anticristo, né? Mas essas profecias aqui, elas estão intimamente ligadas ao final dos tempos, né? Aos tempos aí, nas proximidades do arrebatamento da igreja, né? E nós vamos ver no livro de Daniel, por exemplo, que as profecias elas foram dadas por Deus em vários tempos, em várias épocas diferentes, né? E Daniel ele foi cuidadoso em identificar, né, as épocas, os tempos em que as profecias elas foram reveladas, né? Como, por exemplo, lá no capítulo 7, aí de Daniel, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então, o capítulo 7, ele vem falando aqui também dos animais que representam os impérios, né? Então, essa revelação do capítulo 7 de Daniel, né? Ela foi dada a Daniel no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, né? A visão do carneiro e do bode no capítulo 8, né, por exemplo, já foi numa época, uma outra época, aí um pouco mais para frente. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, e tal, né? Então nós vemos que a revelação do capítulo 8 de Daniel, ela já foi dada no ano terceiro do reinado de Belsazar, né? Mais para frente um pouco. A revelação do capítulo 9, por exemplo, né? Já foi numa outra época aí diferente, né? Capítulo 9 começa assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. Então nós vemos aqui que a revelação do capítulo 9, ela já não foi nem na época do Império Babilônio, né? Aqui já na época do Império Medo-Persa, né? Quando o rei era Dario. Então, portanto, aí num tempo já mais avançado, já mais para frente. No capítulo 10, por exemplo, né, já a visão do capítulo 10, ela já foi na época do rei Ciro, né? No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, então, numa outra época. Então, por que eu estou passando isso para você? Então, eu quero que você entenda o seguinte: o capítulo 11 e o capítulo 12 de Daniel, né, entre o capítulo 11 e o capítulo 12, não existe divisão, né? Capítulo 11 e 12 foi uma só revelação, né? Então, por isso nos leva a crer e afirmar categoricamente que as revelações do capítulo 11 de Daniel, elas estão relacionadas com o tempo do fim, né? Embora essas profecias tenham se cumprido lá nos reinos de Ptolomeu e Seleuco, né? Que foram ali tipos, né, destes reinos vindouros, né? O objetivo aqui do capítulo 11, o objetivo das revelações do capítulo 11 é nos informar sobre os acontecimentos do tempo do fim, né? O capítulo 11 ele começa aqui, né, dizendo assim: eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer, né? Então, aí Daniel ele vai descrevendo as revelações aqui, né?
E o objetivo principal do capítulo, o foco principal desse capítulo é falar destes dois reinos, né, identificados aqui como o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele é exemplificado aqui, né, como ele é exemplificado pelo reino de Seleuco, né? Seleuco, ele era um tipo do anticristo, ele se identificava muito bem com o anticristo. Talvez no decorrer da história foi o rei, foi o personagem que mais se identificou com o anticristo. Então ele é tomado aqui como modelo do anticristo, né? Então estes dois reinos aqui de Seleuco e Ptolomeu, eles representam, né, os reinos do anticristo e o reino do sul, né, que será o reino egípcio, né? Então, quando nós vamos para o capítulo 12, né, aqui só para a gente poder entender, o capítulo 12 de Daniel, nós vemos que todo ele está relacionado com acontecimentos que se realizarão, né, que se cumprirão depois do arrebatamento da igreja, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu vou ler o último versículo do capítulo 11, diz assim: e armarás tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, que nós entendemos que está se referindo ao anticristo, né? Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Aí o capítulo 12 já começa assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então nós vemos aqui o seguinte, que o capítulo 12 ele já começa aqui se referindo ao tempo da grande tribulação, está se referindo a um tempo de angústias como nunca houve antes, né? E como nunca também haverá, né? Então, nós vemos que se identifica com o tempo da grande tribulação, que vai se cumprir entre o arrebatamento e a volta de Cristo, né? E então nós vemos que o capítulo 11 e o capítulo 12 de Daniel estão aqui intimamente relacionados, estão conectados um com o outro. Então não há uma divisão aqui nestes dois capítulos, né? Por exemplo, quando foi escrito o livro lá no original, não existia essa divisão que nós temos hoje na Bíblia, que é a divisão de capítulos, versículos, títulos, né? Então aí você pode imaginar esse texto aqui, escrito aqui, né? Uma continuação, sem essa divisão, né? Então é uma profecia só, um texto só. O versículo 2, por exemplo, aqui de Daniel 12, ele fala aí da ressurreição dos mortos, né? Que vai acontecer aí na época do arrebatamento da igreja. O versículo 4, ele é muito específico quando o anjo fala com Daniel, ele diz assim: tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, né? Então, o anjo que está falando diretamente com Daniel que essas profecias se cumprirão no tempo do fim. Então, nós podemos crer e afirmar, né, com muita convicção que os acontecimentos do tempo os acontecimentos aqui do capítulo 11 de Daniel, eles se cumprirão antes, né, e também aí um pouco depois do arrebatamento da igreja. Então, nesse tempo, nós vemos que haverá
vários conflitos, né? Haverá várias guerras. O anticristo, desde quando ele se revelar no mundo, desde quando ele se levantar, ele for conhecido no mundo, ele começar o seu governo no mundo, ele vai governar, ele vai conquistar territórios através de guerras, através de conflitos, né? E o seu governo vai crescer, vai se expandir. E nós entendemos aqui também pela palavra, existem várias profecias na Bíblia a respeito do Egito, né? Então nós entendemos que o Egito também ele será uma nação forte, ele será um império forte no final dos tempos. Como dissemos, Egito, né? Etiópia, Sudão e a Líbia, nos dá a entender as profecias que eles formarão ali um só governo, formarão um império. A Líbia hoje nós já sabemos que é um grande produtor de petróleo, já é um país ali, né, que concentra grandes riquezas, né? Então esse império fará frente ao império do anticristo. Então haverá várias batalhas, né, entre o anticristo e o império egípcio, né? E numa dessas batalhas, o anticristo, ele será morto, né? Ele será morto. E essa morte dele, ela será proposital, né? Porque, na verdade, Satanás que estará governando através do anticristo. Satanás é quem estará por trás ali, com toda a sua artimanha, né? Com toda a sua sabedoria, inteligência, e estará capacitando esse homem que será o anticristo, né? Mas Satanás ele vai permitir que o anticristo, em uma dessas batalhas, ele seja derrotado e seja morto, né? Isso vai acontecer certamente por causa do arrebatamento da igreja. Então nós imaginamos aí a situação do mundo nessa época, quando haver o arrebatamento da igreja, né? Essas batalhas elas vão começar bem antes do arrebatamento e elas vão, né, se encerrar aí algum tempo depois do arrebatamento da igreja. Então, nós imaginamos como ficará o mundo no tempo do arrebatamento da igreja. O anticristo está governando sobre a terra, né? Aquele homem super inteligente, aquele homem poderoso que vai proporcionar aí segurança no mundo, proporcionar riquezas, né? E o anticristo ele será visto como um Deus, né? Nesse mundo, será idolatrado, será tido como um Deus, né? Como aquele super-homem, né? Então ele terá uma popularidade muito grande no mundo. E então, nesse tempo, acontecerá o arrebatamento da igreja, né? Isso aí vai trazer um choque muito grande no seu governo, né? Porque as pessoas vão perceber, vai causar um impacto muito forte no mundo, porque o mundo vai perceber que a igreja foi arrebatada. O mundo vai perceber que aquilo que os cristãos, que a igreja pregava sobre o arrebatamento se cumpriu. Então, muitos aí que têm um pouco de conhecimento da palavra, né, que ficaram para trás, aqueles que, grande parte da igreja, ela vai cair em apostasia nesse tempo do reinado do anticristo, e muitos, né, conforme nós vimos lá no estudo, né, inclusive nós temos um vídeo que fala lá do capítulo 12 de Daniel, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, onde nós vemos ali que a mulher, a igreja, ela fica para trás, né,
e quem vai ser arrebatado é o filho varão, uma pequena parte da igreja. Então, uma grande parte, né, muitas pessoas que ficarem para trás, elas vão perceber, elas vão conhecer que a igreja foi arrebatada, que a palavra de Deus se cumpriu conforme era pregada. Então isso aí vai causar um impacto no governo do anticristo, né? Isso aí vai causar um reboliço no governo do anticristo quando eles perceberem, né, que a igreja, que a palavra de Deus se cumpriu conforme era pregada. Satanás, então, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa importante, alguma coisa que desvie a atenção do mundo, alguma coisa que chame a atenção do mundo. Então, nesse tempo também, será um tempo, né, que estará acontecendo ali conflitos, guerras entre estes dois reinos. Então, Satanás ele vai permitir propositalmente que esse homem, o anticristo, seja morto, né, em uma dessas batalhas, né? Nós vamos ver isso lá, tem alguns textos na Bíblia que nos dá base para crermos nisso, né? Ezequiel, por exemplo, Ezequiel, no capítulo 28, versículo 7 em diante, diz assim: Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Veja bem, esse capítulo 28 de Ezequiel, né, está claro aqui que ele se trata do anticristo. Fala aqui do anticristo, depois a partir do verso 11 fala aqui do próprio Satanás, que estão aí intimamente ligados um com o outro, né? Então veja bem, aqui diz assim: a cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados, né, no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, né? Então, aqui descreve aquele momento quando esse homem, esse personagem, ele será assassinado. É que diz, né, que ele dirá com aquela pessoa que o matar: eu sou Deus, né? Como que você está me matando, né? Eu sou Deus, né? E então nós vemos aqui que ele vai ser assassinado, né? Esse personagem que será o anticristo, ele vai ser assassinado, ele vai ser morto. Também lá no capítulo 14 de Isaías, né, no capítulo 14, a partir do verso 16, vai nos descrever aqui o mesmo acontecimento. Quando diz assim, esse capítulo 14 também, todo ele aqui se referindo ao anticristo, ao Satanás, que estão aí relacionados intimamente um ao outro. E a partir do versículo 26, diz assim: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Né? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Veja bem o que está dizendo aqui, esses versículos, né? As pessoas ficarão espantadas, o mundo ficará espantado, mas é este, né,
é este que assombrava as nações, é este o homem, o varão todo-poderoso que fazia estremecer os reinos, né? Que todas as pessoas tinham o maior respeito, né? Aquele todo-poderoso, aquele homem forte, aquele rei poderoso. Mas aqui diz assim que mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo. Aqui já está falando sobre a ressurreição desse homem, né? Tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e matastes o teu povo. Então, esses versículos aqui, eles estão descrevendo a seguinte situação. O anticristo, esse homem, ele vai ser morto, ele vai ser assassinado, ele vai ser enterrado, né? Ele vai ser enterrado, mas depois ele vai sair da sepultura como um renovo, né? E então, quer dizer, esse homem ele vai ser morto, mas Satanás, né, vai entrar, ele vai possuir, ele vai entrar no corpo desse homem e vai ressuscitar este homem, né? E vai passar então a usar o corpo desse homem, né? Durante aí algum tempo, durante alguns anos, né? E isso aqui é o que está também, que fala, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 13, lá onde fala sobre a besta, né? No versículo 3, diz assim, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? Então, imaginamos aí como estará a situação nesse tempo. As pessoas, né, de repente, sofrem aquela decepção, né? As pessoas, o mundo vai perceber primeiro o acontecimento do arrebatamento da igreja, que a igreja foi arrebatada, que a igreja não está mais na terra, que a palavra de Deus se cumpriu, né? Então, aí logo vem a morte do anticristo, né? E vem aquela grande decepção com aquele homem a quem eles endeusam, né? Com aquele homem invencível, né? Que o mundo vê, e aquele homem, né? Que vai trazer um reino maravilhoso sobre a terra, e de repente esse homem é morto, né? E então Satanás ele entra no corpo desse homem, né? Ressuscita o corpo desse homem e passa então a usar o corpo desse homem. Então, quando isso acontecer, vai desviar totalmente o foco do arrebatamento da igreja, né? Aí lá em Apocalipse 13, aqui no verso 3, aqui como nós vemos, né, as pessoas vão se maravilhar. Aqui, né, quando diz assim, quem poderá batalhar com a besta? Quem poderá com a besta, né? E aqui diz o versículo que uma de suas cabeças foi ferida de morte, quer dizer, foi, né, se ele não houvesse sido morto, assassinado, a Bíblia não estava dizendo que foi ferida de morte. Então, se foi ferida de morte, né, então ele morreu, né? E a sua chaga mortal foi curada. Quer dizer, ele ressuscitou. Esse homem ele vai ressuscitar. Então, após a sua ressurreição, diz aqui o versículo 4, que adorarão
o dragão, né, que deu à besta o seu poder, adorarão a besta, né, dizendo: que é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela, né? Então isso aqui vai desviar totalmente ali o foco do arrebatamento, né? E o mundo então vai se voltar novamente para o anticristo. E o versículo 6 diz assim: abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, né? E o versículo 5, né, que nos diz aqui que ele vai continuar aí o seu governo ainda por 42 meses, né? Esses 42 meses que se cumprirão aí após o arrebatamento da igreja, né? Então, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo, né? Espero ter te ajudado a entender mais um pouquinho aí sobre as profecias referentes ao anticristo, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.